Olá, voltamos então com a segunda parte, para a gente finalizar essa aula de geologia e geomorfologia. Na verdade, a parte de geologia, Ainda vamos ver o relevo depois. Mas essa primeira parte, a gente já termina aqui, que é a parte das bacias sedimentares. Então, a gente viu que o Brasil não tem dobramentos modernos. Já adiantando, é uma coisa que está aqui na observação 2, não existe dobramentos modernos no território brasileiro. Falamos disso lá no início, E falamos também que o Brasil é composto por escudos cristalinos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos já falamos, que é aquele material mais antigo, aquele material onde estão os recursos, os minerais metálicos, por exemplo, como ferro, ouro. E agora as bacias sedimentares, que é aquela parte do território onde está, por exemplo, o petróleo, onde está, por exemplo, o carvão, Lá no sul do Brasil tem um pouco de carvão. Lembrando que o carvão do Brasil é um carvão com pouca qualidade, Mas é usado normalmente, a maior parte, na fornecimento de energia termoelétrica, na produção de energia termoelétrica. E o petróleo do Brasil é exportado, O Brasil tem uma grande dependência, inclusive econômica, do petróleo, Uma parte importante da sua economia, o petróleo, que está justamente nessas bacias sedimentares. Nos outros módulos mais à frente, a gente vai falar sobre isso, vai falar especificamente sobre energia, sobre o petróleo, sobre o carvão. Então agora o que a gente precisa é entender o que são essas bacias sedimentares, que são esses locais que no passado eram locais mais rebaixados e que recebiam muito sedimento. Então, nesse processo de ser uma área de deposição de sedimentos, esses locais foram aterrando materiais orgânicos, por exemplo, no que veio a dar no carvão, no que veio a dar no petróleo, ok? Então, são áreas mais rebaixadas. Muitas delas hoje em dia podem até estar mais altas, mas no passado eram áreas rebaixadas que recebiam o depósito de sedimentos, tá? A partir da erosão de áreas mais altas, obviamente. Tranquilo? Então aqui no nosso slide a gente vai ter camadas sedimentares bastante horizontais, ou seja, como eram áreas baixas que foram recebendo sedimento, não há muita variação. Esses sedimentos eles vão acomodando, até pela força do vento, em alguns lugares pela força da água, eles vão se acumulando ali, mas eles vão tomando uma forma mais ou menos plana, ok? E ocorrência de combustíveis fósseis, como eu falei, exemplo, cinturão carbonífero no sul e plataforma continental nas bacias de Campos e de Santos. Uma das maiores áreas de bacia sedimentar do Brasil são justamente os litorais, são as chamadas bacias litorâneas. Então, todo o litoral do Brasil, a gente vai ver aqui que tem umas pontinhas rosas, tá vendo? E aqui, essas áreas de deposição também eram relacionadas à parte pertinho aqui do litoral, que é chamada de plataforma continental, já dentro da água hoje em dia, mas que é uma espécie de continuação do continente. Nessas áreas foram depositados muitos restos de organismos marinhos, muitos restos de animais e algas marinhas, e isso deu na formação do petróleo. Tudo bem? Então aqui nas bacias litorâneas é onde há as principais áreas de extração de petróleo, As principais, a gente poderia falar do Recôncavo Baiano, a gente poderia falar aqui do Rio de Janeiro, da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, no estado de São Paulo, e por aí vai, tá? E aqui no sul a gente vai ter também o chamado cinturão carbonífero, como a gente já falou. Então, bacia sedimentar e escudos cristalinos são as principais bases geológicas do Brasil. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e aí o próximo vídeo a gente vai falar sobre os tipos de relevo mesmo, Planalto, planície, depressão e as classificações que a gente tem sobre esses relevos. Um abraço a todos, se cuidem, até o próximo.